Bom, pessoal, hoje é sábado, agora é 7 horas da noite e eu decidi gravar um vlog de leitura noturno, ou seja, eu acho que eu vou gravar provavelmente de agora, 7 até tipo uma meia-noite e dedicar esse tempo só às leituras. Eu queria fazer algo assim, fazer um tempinho, e aí eu decidi separar hoje pra fazer isso e peguei leituras meio aconchegantes para compartilhar com vocês minhas opiniões sobre elas. A primeira leitura que eu escolhi para esse vlog é um livro que eu acho que eu consigo, eu espero, começar e terminar, porque é um livro infantil, que é o Odd e o Gigante de Gelo, do Neil Gaiman. Quem me deu esse livro foi a Laura, que tem um canal, e eu sempre estou falando da Laura, porque eu adoro o conteúdo dela e adoro ela como pessoa. Esse é um livro infantil, como eu falei, e o primeiro livro que fez com que eu quisesse ler mais coisas do Neil Gaiman foi ano passado que eu li ele, que foi o livro do Cemitério. Aquele já é um livro infanto-juvenil, então tem uma vibe um pouquinho diferente, mas eu acho que esse talvez vá pra esse lado mais infantil, mas ainda assim eu gosto, porque eu gosto bastante do jeito que o Neil Gaiman constrói as histórias dele. Eu acho sempre muito mágico o jeito que ele cria, e eu acho que esse livro deve ser bem gostosinho de ler, então eu separei ele para ler hoje. E esse eu acho que eu vou conseguir terminar, começar e terminar pra falar minha opinião geral sobre ele com vocês. Depois que eu terminar isso, provavelmente eu vou pegar alguma história desse livro aqui, que é o Vintage Mystery and Detective Stories, e eu li uma história desse livro até agora. Ele é enorme, eu peguei num sebo, foi no meu vlog no sebo, que eu vou deixar aqui nos cards, eu mostrei ele com mais detalhes, e aí eu fiquei apaixonada quando eu vi ele lá, e eu gosto muito de histórias de detetive, então eu resolvi pegar. E aí eu vou separar alguma das histórias hoje pra ler. Eu não leio na ordem, eu não sei se vocês me contem aí nos comentários como vocês fazem. Livros de contos, eu pego tipo pelo título. Eu pego um título que eu acho legal e começo a ler. Inclusive eu já li um dos títulos aqui, né, um dos contos, que tava na página 531, foi o primeiro que eu li, e eu dei uma estrela, porque eu achei muito ruim. Deixa eu pegar o nome pra falar com vocês, mas é bem ruim mesmo. Chama... eu não vou saber pronunciar isso. Tem o nome de uma personagem, vou deixar aqui na tela. E Does Her Duty, a continuação do título, é do Stacy Almonier. Enfim, eu não gostei dessa história, mas eu tô com esperança que esse livro vai ter outras histórias que eu vou gostar. Então, esse é outro livro que eu quero ler hoje. E depois que eu terminar essas duas leituras, eu quero continuar com As Duas Torres do Senhor dos Anéis, né? É o segundo volume e, assim, tá andando um pouquinho mais devagar esse livro pra mim que A Sociedade do Anel, mas eu tenho muito isso com os livros do Tolkien, pelo que eu percebi com o Hobbit e com A Sociedade. Eu costumo gostar muito do início, que é os personagens, geralmente hobbits, saindo do seu condado e conforto e indo nessas aventuras. Quando as coisas começam a entrar mais pra questão da guerra em si, que sempre tem no Hobbit, tinha, até a parte do dragão eu acho muito legal no Hobbit, mas chega um momento que tem a batalha lá e eu acho, assim, não é a minha parte favorita da história. E aqui no Senhor dos Anéis, As Duas Torres, a gente já começa um pouco com isso, dessa batalha que eles provavelmente vão travar ao longo da história, e eu não sei, tô sentindo falta da sociedade mesmo, sabe? Desse conjunto de personagens juntos, porque eles estão todos separados nesse livro. Então, enfim, eu tô gostando ainda, não mudei minha opinião, estou amando ler essa trilogia, mas eu acho que eu não vou chegar no final desse livro e gostar tanto quanto eu gostei da Sociedade. E eu acho que isso é uma opinião meio impopular, porque eu sei de muita gente que gosta mais das Duas Torres e do Retorno do Rei do que a Sociedade, mas eu acho que nada vai superar a Sociedade pra mim. Mas eu quero continuar lendo, sim, porque ainda me sinto muito em casa lendo os livros da Terra-média, do Tolkien, então é isso que eu vou fazer. E essas são as leituras que eu separei pra fazer e comentar com vocês.
uma coisa que eu adoro nos livros do Neil Gaiman, até nos livros, tipo, infantis, infanto-juvenis dele, ele consegue colocar um tom bem mórbido em algumas partes, e eu acho muito legal o jeito que ele faz isso, porque é um livro destinado para um público mais jovem, e que tem esse ar, sabe? Eu sei que muitas crianças provavelmente vão ler esses livros dele, como o próprio livro do cemitério, e começar, enquanto cresce, a se apaixonar pelo terror, com coisas mais leves, como esses livros, e depois indo pra coisas como Stephen King, sabe? Então eu acho muito legal, mas é muito, assim, muito cru o jeito que ele faz. Por exemplo, aqui ele fala assim, que o personagem, que é esse menininho, ele acabou se machucando e quebrando a perna, né? Só que ele coloca assim: os ossos de sua perna haviam sido despedaçados. E eu fico pensando, tipo, ler isso pra uma criança que tem uma imaginação super fértil, como ela vai imaginar essa cena. E é muito legal, sabe? O jeito que ele constrói essas histórias. Eu acho que pra mim, a maioria das histórias do Gaiman, ele tem um ar de, tipo, Halloween e terror, como eu falei, só que é pro muito mais aquele lado, puxado pra um lado onírico, de certa forma. Até, né, você pensa no Sandman, que é basicamente uma obra sobre sonhos, né? E todas as outras obras dele, pra mim, tem esse limiar entre, sabe? Entre ser uma coisa aterrorizante e ser uma coisa que traz um quentinho no coração ao mesmo tempo. É muito bizarro, mas é uma sensação muito única que ele traz nas obras dele. E eu acho que isso faz com que eu goste tanto do autor, sabe? Vou voltar aqui pra minha leitura. Bom, pessoal, agora é 9h06 da noite e eu terminei de ler Odd e o Gigante de Gelo. Como eu disse, é um livro infantil, então é um livro muito fácil de ler, muito leve, é uma leitura muito rápida e assim, eu decidi dar 3 estrelas porque é um livro que cumpre o que ele pretende ser, sabe? É uma meio que quase uma fábula. E assim, vai contar a história do Odd, que é um garotinho que mora na Noruega. Pelo que eu entendi, ele faz parte dessa comunidade viking. E o pai dele recentemente faleceu. E aí a mãe dele, que é uma escocesa, se eu não me engano, ela foi, tipo, meio que forçada pelo pai dele a ir morar na Noruega e teve ele e tudo mais. E aí depois que o pai dele morreu, ela se casou com outra pessoa ali da Noruega. E aí eles meio que... Ele fala aqui que ele não sofreu com a morte do pai exatamente, porque ninguém sabia exatamente o que ele estava sentindo, porque ele não expressava muito isso. É muito engraçado, porque o personagem tá sempre sorrindo, mesmo que ele acabou de perder o pai. E aí ele vai pro meio da floresta, tá um inverno que não acaba, e isso é muito, tipo, anormal aqui na história, esse inverno que não tem fim. E ele vai pro meio da floresta, na cabana do pai dele, né? Eu acho que talvez tentar se reconectar com o pai dele. O que acontece é que lá ele vai conhecer um urso, uma raposa e uma águia, e na verdade esses personagens vão se mostrar ser Loki, Thor e Odin. E aí eles estão presos nesses corpos animalescos e o Odd vai ajudar eles a tentar sair disso. E é muito bonitinho, é uma história, como eu falei, que cumpre o que ela pretende ser, sabe? Que é uma fábula, quase uma lenda, sobre com a mitologia nórdica e... Enfim, é um livro divertido de ler, gostosinho. Eu imagino que, assim, eu tenho uma relação muito complicada com livros infantis, porque eu acho que quando você lê livros infantis, quando você é criança, que você é o público-alvo, né? Quando você relê eles mais velho, você tem um sentimento muito... daquela nostalgia com o livro mesmo, sabe? E se você, pelo menos comigo, é o que acontece comigo, quando eu leio um livro infantil já estando mais velha, né? Agora o único jeito de ler livros infantis é já estando mais velha, né? Não tem como eu voltar para o passado. Eu não sinto a mesma coisa, sabe? Eu acho divertida a história, mas nunca é extraordinário. É muito difícil eu ler um livro infantil. Infanto-juvenil até que não, até que eu consigo curtir bem mais. Mas infantil mesmo é muito difícil eu realmente, tipo, me apaixonar pela história como eu teria me apaixonado se eu lesse criança mesmo. Então não sei se deu pra entender, mas é um livro gostosinho, eu recomendo muito, que eu sei que tem algumas pessoas que têm filhos aqui e me acompanham, eu recomendaria ler para os filhos, eu achei bem legal. Então é isso, eu vou dar 3 estrelas, mas é um livro que
é gostosinho, sabe? Não é um livro que eu pretendo me desfazer nem nada do tipo, até porque foi um presente, mas não só por isso, é um livro que eu gostei, sabe? Da experiência de leitura. Foi uma boa experiência de leitura aconchegante no inverno. Então é isso, agora eu vou tomar um banho e aí depois eu provavelmente vou ler alguma história de detetive do livro lá de mistérios. Bom, pessoal, eu espero que esteja focado. Como eu falei em alguns vídeos passados, eu tô com um problema com a minha câmera com foco, mas eu queria atualizar vocês. Esse vlog começou, como eu provavelmente falei no início do vídeo, como um vlog de leitura que eu ia gravar uma noite aconchegante lendo alguns livros aconchegantes, mas o que aconteceu foi que depois que eu li Ódio Gigante de Gelo, eu fui tomar um banho e eu saí do banho muito exausta e com bastante dor de cabeça. Então eu desisti de ler, desisti do vlog, pensei assim, eu vou descartar esse vlog, deixa pra lá. Mas eu queria muito deixar registrado aqui no canal as minhas opiniões sobre esse livro do Neil Gaiman. E aí eu pensei assim, então eu vou continuar o vlog amanhã. Então hoje é domingo, já é 1 e 2 da tarde, e eu vou continuar com as leituras que eu tinha me planejado ontem, que é um conto desse livro aqui. Eu já escolhi o conto que eu quero ler, é um conto bem curtinho do Charles Dickens, eu nunca li nada do autor, e até por isso que eu pensei assim, não vou ler isso ontem, né? Eu pensei assim, não vou ler agora, porque eu tô com dor de cabeça, eu tô cansada. Se eu não gostar desse livro, desse conto, eu não vou querer ler outras coisas do Dickens, então assim, vamos deixar pra amanhã mesmo, ou pra outro dia, né? Porque eu ainda não tinha certeza se eu ia ler hoje. E o conto que eu separei é o The Trial for Murder. Como eu falei, é um conto muito curto, de 10 páginas, então eu vou ler ele hoje. Além disso, eu pretendo continuar As Duas Torres, como eu tinha comentado no começo do vídeo. E quem sabe, não é certeza que eu vou fazer isso, mas talvez eu vou pegar um capítulo do Cosmos, do Carl Sagan, pra ler. Com essa edição linda que eu encontrei, contei mais um pouquinho sobre como eu encontrei esse livro no último vlog, que eu vou deixar aqui nos cards. Eu fiquei muito feliz com essa edição. Eu já li o prólogo e o primeiro capítulo, e assim, eu amo o jeito que o Carl Sagan escreve. Eu acho que ele consegue escrever de forma extremamente poética sobre assuntos complexos que ciência, cosmos e universo. Então, tô muito animada pra continuar essa leitura. É um livro que traz um conforto, de certa forma, pensar no universo como essa coisa enorme, mas que a gente faz parte dela de alguma forma e a gente é importante em algum sentido. Então assim, é lindo. Eu quero muito talvez fazer um vídeo sobre esse livro quando eu terminar, mas é isso, quando eu for ler, eu vou comentar com vocês aqui no vlog. Pessoal, terminei de ler o conto do Dickens, e assim, é um conto bem único. É sobre esse cara que ele vive a vida normal dele, é uma pessoa completamente normal, até que um dia ele tá olhando pela janela dele e ele vê 2 homens passando na rua. E eles parecem tá agindo de forma muito estranha e ele sente que ninguém mais tá vendo aquilo além dele. E aí, passa alguns dias, um desses homens aparece meio que no quarto dele, como se fosse tipo uma visão. E aí, ele descobre que esse homem que apareceu tá sendo julgado por assassinato. E ele vira, depois de alguns dias, um dos jurados do caso, sabe? Aquele negócio do júri. Ele vira um dos júris e aí ele vai julgar esse caso junto com as outras pessoas e que são convocadas pra isso, né? E ele acha tudo muito estranho. E aí, quando ele chega pra fazer esse julgamento na corte, ele começa a ver o outro homem que ele viu na rua. E esse outro homem foi o homem que foi assassinado supostamente por esse homem que tá sendo julgado. E aí, toda vez que esse homem aparece lá, ele meio que tá dando indicações de que, isso não aconteceu. Quando falam assim, não, talvez ele tenha cortado a própria garganta. E aí, o homem, essa figura meio fantasmagórica, tenta fazer algum gesto mostrando que não foi isso que aconteceu. E ele é o único que consegue ver esse homem na corte, e as outras pessoas que estão ali, elas sentem a presença dele, pelo que o narrador fala, mas não conseguem visualizá-lo. Então, assim, essa é a história, a gente vê o desenrolar dela, e eu achei uma história bem única mesmo. Eu daria, tipo, 3 estrelas e meia, não é nada extraordinário, mas é legal. Talvez se eu lesse de noite me daria mais medo do que deu. A escrita do Dickens eu gostei bastante, eu fiquei com vontade de ler outras coisas do autor. Eu achei um pouquinho difícil o inglês dele, não achei absurdamente difícil, mas eu acho que se fosse pra ler um romance do autor, seria uma leitura um pouco cansativa pra mim se eu lesse no original, então já é uma coisa que eu acho que eu não estou pronta pra ler um romance grande do Dickens no original. Quando eu for comprar, eu vou comprar o traduzido mesmo, mas é aquela coisa do inglês, sabe? Muitas palavras eu não
consegui pegar o significado delas, porque eu nunca tinha ouvido falar, mas eu consegui entender pelo contexto. Então é uma dica, já que às vezes me perguntam dicas pra ler inglês, quando você não entende uma palavra, tenta entender pelo contexto, não vai, tipo, procurar no dicionário, porque isso vai ficar muito cansativo com o passar do tempo e você vai desistir de ler em inglês, ou em outra língua que você esteja aprendendo. Então só procure a palavra quando você sentir que, tipo, sem aquela palavra você não vai entender aquele contexto daquele momento da história. Porque fora isso dá pra você entender, sabe? Você não entende uma palavra, mas você entende o que quer dizer ali, e às vezes você até, tipo, entende o significado daquela palavra pelo contexto, depois você procura, sabe? Faz isso depois, mas não faz no momento da leitura, porque senão vai quebrar muito a sua leitura. Mas é isso, essa é a minha atualização. Bom, pessoal, já é 00:49 e eu acho que a última vez que eu gravei pra vocês era de tarde, tipo, não lembro que horas da tarde, mas era bem cedo. E eu lembro que a última coisa que eu gravei, eu falei assim, eu vou ler provavelmente O Senhor dos Anéis agora. E aconteceu que eu não li nada o resto do dia. Eu fiz uns brownies, eu devo ter colocado aí no vídeo. Aí eu fiz algumas outras coisas e como hoje é dia dos pais também, eu quis assistir um filme com meu pai, agora no fim da noite, e a gente reviu Contato, que é um dos nossos filmes favoritos. E eu acho que é um filme muito bonito pra se ver com os pais, com seu pai, ou com uma figura paterna, ou enfim, eu acho que é um filme que tem muito esse ar. E eu amo esse filme e é óbvio que é baseado numa obra do Carl Sagan. E o Carl Sagan é uma das pessoas que eu mais admiro. Inclusive, fiquei com muita vontade de ler um capítulo de Cosmos antes de dormir. Então talvez eu faça isso. Mas agora eu vou tomar um banho, que eu tô bem cansada, assim, do dia. E provavelmente vou ler talvez um capítulo de Cosmos e dormir. Mas eu vou acabar esse vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sinto que foi um vlog que eu não fiz muita coisa, como eu geralmente gosto de fazer nos meus vlogs, mas eu não queria me forçar. Eu sempre falo aqui no canal que é uma coisa que eu prezo, é não me forçar a fazer as coisas simplesmente pra gravar e fazer uma coisa toda maquiada, no sentido de, tipo, maquiar a minha vida real. Então, se eu não tô com vontade de ler, eu não vou ler e eu acho que tá tudo bem.
Se isso acontecer com qualquer pessoa aí, você planeja ler no final de semana, sei lá quantos livros, sei lá quantas páginas e você não conseguir ler, tá tudo bem, sabe? E eu quero passar essa ideia também de que essas metas literárias são apenas para diversão e não uma obrigação, sabe? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim e até o próximo vídeo.